Olá, queridos alunos do nono ano do Colégio Sene, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, numa proteção total junto com a família, tá? Então olha só, gente, para a gente não ficar sem estudar agora no modo virtual, eu preparei um material para vocês que nós vamos estudar agora nesse segundo bimestre. É o livro 2, tá? Enquanto vocês não receberam o livro, acredito que vocês ainda não tenham recebido esse livro, mas eu preparei o material que nós vamos estudar, tá? Então eu peço que vocês acompanhem comigo e prestem atenção na explicação. Depois eu vou enviar para vocês o slide e vocês podem passar esse material para o caderno de vocês, para quando nós retornarmos à aula eu vou dar o visto. Lembra que o visto vale ponto, tá bom? Então olha só. Período composto por subordinação. Lembra que vocês já estudaram o que seria frase, o que seria oração, o que seria período? No primeiro bimestre? Isso aí. Que bom que vocês lembraram. Eu acho, né? Então, olha só, gente. Quando se fala em período, a gente vai ver aquela oração e que tem verbos. Então, quando ela se torna período composto, é a oração que possui mais de um verbo. E nesse caso aqui é um período composto. Agora, quando se fala por subordinação, é uma oração que tem uma relação de dependência. O que isso quer dizer, relação de dependência? Preste bem atenção aqui no conceito. Diz assim: o período composto por subordinação existe pelo menos uma oração principal e uma oração subordinada. Como assim uma oração principal e uma oração subordinada? Observe o exemplo. O rapaz gostava de que todos olhassem para ele. Quando eu digo assim, o rapaz gostava, nós vamos encontrar um verbo, que é o verbo gostava. Que todos olhassem para ele. Nós temos o segundo verbo, que é olhassem. Nesse sentido, nós temos aqui um período composto, tá? Até aí tudo bem, período composto. Ele é composto porque ele possui mais de um verbo. Mas, quando eu digo que ele tem essa subordinação, é quando a gente vai utilizar o que? Um conectivo. Observe aqui. Temos o que? Esse que vai ter uma relação de quê? De conexão. Essa relação de conexão, eu vou conectar. O rapaz gostava de que todos olhassem para ele. Se eu tirar o que, vai ficar assim. O rapaz gostava de todos olhassem para ele. Aí você vai perceber que está faltando algo. E esse algo é justamente o que? Esse que vai ter uma relação de quê? De dependência. Ele vai se depender da primeira oração, ou melhor, da primeira oração, que o rapaz gostava, com a segunda oração de que todos olhassem para ele, por causa do segundo verbo. Tá, agora o que seria a oração principal? A oração principal vai ser a parte da oração que possui o verbo, mas que não tem o elemento que. Às vezes pode ser que venha um que, ou às vezes pode ser que venha um se, tá? Mas nesse caso aqui nós vamos separar. Essa barrinha aqui ela vai estar separando. O rapaz gostava. Eu tenho uma oração principal. E na segunda oração, vou chamar para ela de oração subordinada. Por que ela é subordinada? Porque ela tem uma relação de dependência com a primeira oração. E nessa relação de dependência eu vou encontrar dentro dela o que? A partícula que. Então, quando encontro esse que, eu já vou perceber que tem uma conexão com a primeira oração e a segunda oração. E é necessário que eu coloque esse que. Quando eu coloco esse que, eu vou perceber que a oração vai ficar mais completa, ela vai ter um sentido mais completo. Então, para que tenha essa oração completa, sentido completo, eu vou dizer que ela é subordinada, porque ela depende do que. Se eu tirar o que, a oração vai ficar vazia, vai ficar sem coesão, vai ficar um pouco sem sentido. Então, é necessário que eu coloque o que? Se é necessário, então ela tem uma relação de quê? De subordinação. A subordinação é dependência, ela depende do que para que a oração tenha o sentido completo. Até aí tudo bem? Então tá. A oração principal está incompleta, como eu falei anteriormente, pois falta objeto indireto para o verbo gostar. Esse objeto indireto é a preposição de, tá? Lembra do verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto? Justamente. Então, essas classificações aí, que quando eu vou encontrar a preposição de antes da partícula que, eu vou perceber aí que eu vou encontrar um objeto indireto.
Sendo assim, a oração subordinada desempenha a função do objeto indireto da oração principal. Até aí, tudo bem. Vamos lá para o segundo passo. Aqui, a oração principal é sempre incompleta, ou seja, alguma função sintática está faltando. É como eu estava falando anteriormente. O rapaz gostava de que todos olhassem para ele. Se eu tirar o que, vai ficar o que? Uma oração incompleta. Então aqui diz, a oração principal é sempre incompleta, ou seja, alguma função sintática está faltando. As orações subordinadas desempenham a função sintática que falta na principal. Pode ser um objeto indireto, pode ser indireto, pode ser um sujeito, um predicado, um complemento nominal, mas nós vamos ver isso mais lá na frente. As orações subordinadas são aquelas que exercem função sintática sobre as outras, ou seja, a oração que subordina ou depende da outra, ou seja, uma vai depender da outra para que tenha um sentido completo, como eu falei anteriormente. Dependendo da função que desempenham, os dois tipos de oração subordinadas são. Nós temos aí alguns tipos, que são substantiva, adjetivas e adverbiais, mas por enquanto nós vamos ver somente as substantivas. Adjetivos e adverbiais ela não vai entrar nesse slide. Aqui nós temos umas imagens aqui. É como se fosse você na sala de aula, né? Todos felizes, alegres, quando a professora Luciana entrou na sala de aula, né? Todo mundo prestando atenção na aula, outros rindo, outros falando, não é isso? Muito bem. Então aqui diz nesse pequeno texto. Primeiramente, vamos entender o que significa palavra por palavra essa expressão, o que seria oração. Lá na primeira linha diz o que seria oração. Chama-se oração porque a construção contém um verbo ou uma locução verbal. Até aqui tudo bem, que vocês já tinham estudado, né? Aí vem a subordinada. Chama-se subordinada porque estabelece uma relação de dependência, uma depende da outra, com a oração principal. Uma sem a outra não faz sentido nenhum. E exerce alguma função, tá? Que chamamos de a função sintática para ela. É diferente das orações coordenadas, aquelas que nós estudamos anteriormente, que são relações o quê? De independência. Mesmo que tenha uma conexão, no caso, um exemplo, a conexão e, que era a conexão aditiva, se você colocar um e dentro de uma oração ou substituí-la por uma vírgula, ela vai continuar o quê? Independente. Chamamos de coordenadas. Nesse sentido, as subordinadas não, elas têm uma relação de dependência, que são independentes da oração principal. Tá, substantiva. Chama-se substantiva porque a oração faz o papel de um substantivo. Lembra o que seria substantivo? Um nome da estrutura da frase, podendo ser substituída pelo pronome isto, ou sua combinação com preposições. Disto, nisto, para isso, por isso, a isto, com isso e entre outros, etc. Tá? Veja um exemplo para entender melhor. Diz assim: é importante que as pessoas valorizem a leitura. Vou repetir. É importante que as pessoas valorizem a leitura. Quando eu digo que é importante e coloco essa barra, eu já estou separando o que seria a oração principal. Eu olho para a partícula que e faço a divisão. Dividir, e eu já sei que do que até o final da oração, eu posso chamar ela de oração subordinada, devido à partícula que. E o que sobrou para lá, que não possui a partícula que, só temos o verbo é, no caso de é importante, que é o verbo ser. É um verbo que não te dá uma ideia de ação, tá? Podemos dizer que é um verbo de ligação, mas ele não te dá um verbo de ação, e chamamos de oração principal. Agora, que as pessoas valorizem a leitura, eu vou chamar de oração subordinada substantiva. Está relacionado quem? Ao nome. Nessa frase, a oração principal é o trecho. É importante. Já que contém o verbo é, nós temos aqui o verbo é, tá? Do verbo ser.
e será completada pela oração seguinte. Já o trecho, que as pessoas valorizem a leitura. É a oração subordinada substantiva. Mas como identificar essa classificação? Como é que a gente vai identificar que ela é substantiva? Vamos lá? Vejamos. Valorizem é o verbo que configura o trecho como uma oração, porque é um verbo. As construções é importante ou que as pessoas valorizem a leitura fazem sentido sozinhas? Pense. É importante. Somente a palavra é importante. Pronto, terminou a oração. Aí eu vou passar para uma outra oração. Que as pessoas valorizem a leitura. Será que eu colocando elas isoladas, elas vão ter o sentido completo ou está faltando alguma conexão, falta algo mais? Com certeza vai faltar algo mais, né? Então, elas não fazem o sentido sozinhas. Não. Uma precisa da outra. Por isso, trata-se de uma relação de subordinação, de dependência, entre as orações que são conectadas por uma conjunção integrante. Conjunção que, como eu tinha falado anteriormente. Olha aqui o que, né? Tem de substituir. Agora, dessa